Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Mandar um abraço aqui para o pessoal da Pastoral Familiar, da Pastoral do Surdo. Nós temos a Rosângela, Maria José, Francisca, a Dalvani, o Edson José, Francisca Maria, Simone Moura e outros mais estão entrando. Um abraço a todos e hoje sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre o Círculo do Cuidado Matrimonial. Estamos aqui com a Pastoral do Surdo, nos ajudando aí nesse trabalho de evangelização. Estamos com várias pessoas que nos acompanham pelo Face. Vou mandar um abraço a todos. E também apresentar para vocês o Rubens Carvalho e a Rosana, sua esposa. Boa noite, Rubens. Boa noite, Silvio, Aline, Esmeralda, Simone. É sempre uma alegria poder estar junto com vocês e compartilhar esse momento. Eu sou Rubens, de Rosana. E eu sou Rosana, de Rubens. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma boa noite. Boa noite. Então, vamos para começar o nosso momento, né? Vamos fazer uma oração, pedir o Pai Nosso e a Ave Maria, para que a Sagrada Família nos ilumine, para que ela nos abençoe durante esse momento de transmissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rubens, só para justificar um pouquinho, o nosso assessor, que é o padre Ricardo, ele hoje teve uma reunião paroquial dele, né, da paróquia dele, e não pôde estar conosco, mas mandou a sua bênção, mandou o seu agradecimento para vocês, né, e pediu desculpas pela ausência dele. A gente acolhe a bênção e sente a falta dele, mas fazemos assim com o mesmo carinho. Não vai faltar oportunidade para vocês conhecê-lo, se Deus quiser. Com certeza. Então, só para dar um iniciozinho, enquanto as pessoas vão entrando, Rubens, nos diga de onde você e a Rosana são, o que vocês fazem, para que o trabalho que vocês desenvolvem dentro do movimento de vocês. E o que é um movimento, né? Ok. Bom, eu sou Rubens, né, Carvalho, Rosana, né? Nós estamos na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Nós trabalhamos, né, como forma de viver e de sobreviver. Nós temos um escritório onde a gente trabalha com desenvolvimento humano. Eu atuo como coach, eu atuo como terapeuta de pessoas, de família, de organizações. Né? Sou especialista em pensamento sistêmico complexo e visualização, ampliação de visão, né? Aqui no Brasil a gente chama de constelação familiar. E no movimento familiar cristão, hoje nós estamos na coordenação nacional, né? Nós estamos aí no segundo período e onde nós desenvolvemos um trabalho mais próximo para as famílias, né?
O movimento é uma associação civil, sem fins lucrativos, e o nosso objetivo é chegar mais próximos da família na sua maior fragilidade. E aí a gente pode pensar a família da forma mais ampla da sua constituição, da sua formação e como ela se posta hoje diante do mundo. Bom, nós participamos desse movimento há 12 anos já. É uma caminhada linda, maravilhosa, porque trabalhar pela família, que muito precisa, né? É maravilhoso. Nós fazemos parte de um grupo chamado Grupo Candeias, né? O pessoal deve estar nos assistindo. E é nesse movimento que a gente tem a oportunidade de sair da nossa zona de conforto. A gente trabalha com diversas ações no Brasil, onde as famílias necessitam mais de apoio, seja de ação social, né, ou de outro tipo de auxílio, né? E é essa grande família que a gente participa, que a gente se integra, né? E é maravilhoso. Isso tem sido um divisor de água na nossa vida, tanto na nossa família como na vida de outras pessoas também. O movimento está presente hoje no Brasil em 18 unidades da federação, né? A gente espera estar presente aí em todas as unidades de federação até o ano de 2022, é um desafio nosso, porque a gente sabe da necessidade que a família tem, né? Vocês também, como pastoral familiar, sabem desses desafios, não é segredo nenhum, trabalhamos juntos já há muito tempo, né? E a gente sabe o quanto a família precisa de família, né? Eu falo que quem conhece família é família. Os outros participam de uma forma mais contribuindo, mas quem conhece a família é quem vivencia a família, né? O movimento ele nasceu ali por volta de 1950, lá na Argentina, no Uruguai. Hoje está em 18 países da América Latina, né, em alguns continentes fazendo parte com os movimentos familiares cristãos. E na América Latina está presente em 18 países, né, onde nós temos um secretariado-geral para a Latinoamérica, uma coordenação mundial também que faz esse translado, né, das informações e nos ajudam a construir ferramentas, a construir laços para fortalecer o tecido social família. É uma honra, né, poder estar aqui com vocês. Silvio e a Aline, recentemente nós estivemos nesta casa com eles, né? Eles nos acolheram, pudemos conhecer os seus familiares, saímos de lá encantados, né? E essa também é uma das características do movimento, né? Nos nossos objetivos, nas nossas qualidades, o acolhimento é um dos nossos carismas, né? Acolher o outro, conviver com o outro e viver aquela máxima, né, de que você sempre deixa um pouco de si e traz um pouco de outro quando há um encontro. E nós trouxemos dessa família muito carinho, muito amor, e é por essa razão também que estamos aqui hoje. Deus sabe de tudo, né? A gente não sabe de nada. Aí, ó, tem aqui o Roque Batista, de Eunápolis, o Carlos André, que é do Rio Grande do Norte, do movimento de vocês, Rio Grande do Sul. E Roque da Bahia, está pertinho de mim. Um abraço, meus amados. Tem também um pessoal do Recife. Deixa eu ver o que mais. Tem grande parte de Brasília, todos de Brasília, nós agradecemos. Mas tem um pessoal também de Recife e São Paulo acompanhando a nossa live agora nesse momento. E eu queria que a Esmeralda se apresentasse, falasse um pouco também sobre a Pastoral do Estudo aqui em Brasília, e depois, Esmeralda, aí eu vou minimizar você, e aí fica só a Simone, e aí a gente começa a falar sobre o cuidado matrimonial. Ok. Então, como já falei, meu nome é Esmeralda Castro, natural do Maranhão, estou aqui em Brasília já há 26 anos, e o motivo da vinda para Brasília foi um filho surdo que eu tenho,
como costumo dizer, biológico, é filho único. Chegando aqui em Brasília, Deus me deu mais um monte, né? Vários adotados aqui no coração, muitos filhos do coração. E esses filhos todos estão na comunidade surda. E por conta do meu filho, né, busquei apoio em locais, escola onde tinha ensino especial, pastoral do surdo, para que ele fosse catequizado, batizado, que já estava com 11 anos e ainda não tinha nenhum dos sacramentos. E ali começou a nosso contato e convivência com a comunidade surda. Hoje digo que vivo mais o mundo do surdo do que o meu mundo de ouvintes. Então, fui logo aprendendo Libras. Hoje falo mais Libras do que a língua oral, a minha de ouvintes, porque convivência mais é com surdos. E logo fui me interessando, assim, me dedicando também ao trabalho, à missão pastoral. Interpretando missa, daqui a pouco estava em sala de catequese, curso de noivos, curso de batismo, casamentos, enfim, tudo que tem, digamos, no mundo do ouvinte, nós precisamos também trazer para o mundo do surdo, pois vivem também, têm as mesmas necessidades, e com isso vivemos aí a nossa pastoral do surdo aqui em Brasília já vai completar 37 anos agora, e dos 26 anos que eu tenho de 25 estão, né, de caminhada com a pastoral do surdo, e a nossa demanda, ou seja, assim, a preocupação e afinidade maior é com as famílias, com os casais. Já visto que já são muitos, cresceu muito o número de casais desses 25 anos, muitas crianças, a maioria tem 2, 3 filhos, e é uma preocupação nossa, está sempre buscando alguém para ministrar palestra, formação para os nossos casais, de como administrar essa vida familiar, a educação dos filhos, dado aí a situação do mundo, né, como está a dificuldade que está de se educar um filho hoje. Então, para os nossos casais surdos não é diferente, porém tem aí uma questão a mais, que é a ausência da audição, deixam eles à mercê de muitas coisas, né, de muitas informações. Então, estamos aqui nessa caminhada, não consigo me ver fora desse universo, acho que ficaria assim, tipo um peixe fora d'água, se tentasse buscar um outro caminho, um outro universo. E o meu filho hoje também já é casado, né, há 7 anos, já tem há 8 anos, aliás, a filhinha já vai fazer 7 anos agora em novembro. E assim continuamos a nossa missão aí, pastoral do surdo. Que bom. E hoje é uma alegria, né, assim, é uma alegria muito grande, né, estarmos aqui com vocês, pastoral familiar, que já assim, você, Silvia e a Aline, sabem do nosso desejo, desse desejo de juntarmos esse público à pastoral familiar diocesana, e hoje, né, graças a Deus, estamos aqui. Tem alguns casais, inclusive, tem alguns aqui me mandando, que estão acessando, que estão gostando, já me mandaram, inclusive, o print da tela da televisão, lá do computador, como estão acompanhando. E então, que, assim, temos muito chão pela frente ainda. Isso. Então, precisamos muito do apoio de vocês, viu? Porque é uma pastoral carente, entendeu? E o que temos é isso, nossas mãos aqui, Simone e eu, parceira já há bastante tempo, a Simone tem um irmão surdo também, é o motivo de estar inserida na comunidade surda, e a gente não consegue se ver sem. Quando a gente vê qualquer coisa, assim, tudo que a gente vê não é qualquer coisa, tudo que a gente vê, principalmente com foco para a família, a gente já pensa logo, e os casais, como fazer para levar os casais? E, enfim, a gente cutuca. Anteontem, quando a Aline me mandou o cartaz, eu falei, não, o que fazer para a gente colocar acessibilidade para os nossos casais participarem? E é sempre assim, aonde a gente vai, o que a gente vê é interessante, é bom, nossos casais precisam disso também, a gente cutuca, a gente tenta conciliar a acessibilidade para que eles possam participar. Vamos passar a palavra agora para o Rubens, aí eu vou minimizar você, tá, Esmeralda? Tá, joia. Aí fica só o Rubens, a Simone e a gente. Então vamos, seu Rubens, começar. Vamos então começar com a leitura, né? 1 Coríntios,
capítulo 13. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. Palavras do Senhor. Graças a a Deus. Deus. Bom, Rubens, para quem, só para situar as pessoas que estão nos acompanhando, a nossa ideia partiu, né, do Amores Letícia, capítulo 4, e agora nós vamos deixar a palavra com você, e como disse o Silvio, para ficar mais fácil para os nossos casais surdos, né, os casais que estão acompanhando, vai ficar você e a Simone, para ela fazer a tradução para eles. Aí você vai dar uma explicaçãozinha e depois a gente volta. Ok. É uma alegria poder estar com vocês. O Silvio está aí acompanhando o chat com a Aline. Qualquer necessidade, qualquer pergunta, é só direcionar para eles ali. E eu vou dizer para vocês que foi muito bacana, né, esse reencontro com a Amores Letícia, nesse momento em que nós estamos vivendo agora. Eu gostaria de começar trazendo uma questão, né? Quem é que escreve uma exortação apostólica? Vocês lembram que teve um sínodo da família para isso, né? Onde bispos de todo o mundo se reuniram para preparar o sínodo da família. Só que, antes de fazer o sínodo, os bispos sinodais, né, junto com o Vaticano, fizeram 2 pesquisas. E quem alimentou essas pesquisas fomos nós, né? Então, por vezes, quando a gente lê o Amores Letícia, né, eu estou com uma cópia aqui na minha mão, eu me vejo com coisas que nós mesmos falamos nas nossas reuniões. Então, o subsídio que os bispos sinodais levaram para a exortação apostólica saiu do meio de nós. Né? Foram muitas perguntas. Eu me lembro que o último questionário tinham 48 perguntas, e dessas 48 se abriam para mais outras tantas. Mas foi um momento muito gostoso de partilha. E hoje, quando a gente lê esse documento, ele não é um documento distante da nossa realidade, embora exista uma dinâmica na sociedade onde nós todos, casais, matrimônios, estão envolvidos nesse processo. Daí, o nosso, né, trabalho de hoje à noite em falar aí do capítulo 4, né, que nós não vamos nem chegar a ele todo, em função da sua complexidade, eu diria, no conteúdo, né, porque ele é até pequeno, mas assim, tem muita coisa para ser explorado, e o tempo que nós temos aqui, não dá para a gente fazer todo esse trabalho, mas a gente, inclusive, sintetizou isso, por isso nós estamos chamando de Círculo do Cuidar Matrimonial. Quero lembrar a vocês de que eu sou limitado, né? Embora tenha buscado muito, tenha trabalhado muito, mas eu me sinto nessa condição de que posso mais, que existe muito mais, e que a gente pode buscar para estar sempre junto, renovando a nossa missão, renovando a nossa vida em prol da família, né? Uma das coisas que mais me chamam a atenção, e aí esse capítulo, e a Aline já começou fazendo uma leitura, né, daquela carta ao amor que todo mundo conhece, né, de Coríntios 13, a gente não vai reler a carta, assim também como eu não vou ler a exortação apostólica aqui, eu vou trazer alguns tópicos que vão alimentar esse círculo do cuidar matrimonial, mas lembrar da essência dessa carta nos ajuda a fortalecer aquilo que nós temos verdadeiramente como amor. E eu falo que o centro do matrimônio é o amor. E
talvez a gente precise fazer uma pausa, né, e perguntar o que é o amor? Qual é o seu conceito de amor? Como é que você, né, vivencia isso na sua vida? Então, essas questões todas fazem parte da nossa vivência cotidiana, né? Não só em relação à nossa família, e aí eu vou estar lembrando algumas passagens, alguns personagens que nós já vivenciamos no nosso dia a dia, né? Para definir o amor. Mas eu tenho uma definição bem simples, que diz assim, que o amor é a forte afeição por outra pessoa, né? Existe entre pessoas. Nós poderíamos falar de um amor de uma forma muito mais ampla, né? Esse amor universal pela humanidade, mas o nosso foco hoje é o matrimônio. Então, eu trago que é uma forte afeição por outra pessoa e talvez seja aí o nosso maior exercício a ser praticado por outra pessoa. E aí começa toda a nossa esse emaranhado que a gente trabalha dentro da Amores Letícia. Qual é a grande novidade que nós trazemos dentro dessa encíclica, né? Eu falo que a grande novidade não é o que está escrito, mas é como nós interpretamos isso na nossa vida. E para isso, o Silvio, a Aline, né, me pediram, Rubens, vamos falar sobre o capítulo 4, e eu me deparei, né, lendo a exortação durante alguns momentos, diz assim, tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família. E isso remete a nós todos a pensar no amor. Por isso, essa definição nossa de amor tem que ser muito clara, muito próxima, para que a gente possa disseminá-la primeiro em nós e aí contagiar o outro. Eu preparei o círculo, o Silvio vai apresentá-lo daqui a pouco, mas eu gostaria de falar um pouco sobre cada um desses tópicos e ali, de uma forma muito simples, muito sutil, eu peço a vocês que todos já devem ter lido a Amores Letícia, né? Ela não é mais recente, e eu ainda falo que o Amores Letícia veio coroar aí talvez os 40 anos do consórcio familiares de João Paulo II, né? Onde nós tínhamos definido lá naquele primeiro documento muito claro o papel de cada membro na família e como fazer essa convivência familiar harmoniosa. E aqui, hoje no Amores Letícia, especialmente nesse capítulo 4, e aí o círculo do cuidar matrimonial, ele vem trazendo algumas características que nos são próprias, né, da convivência do nosso cotidiano e que nós precisamos vivenciá-la de uma forma mais íntegra. Então, assim, eu deixo o desafio de vocês, né, que ao fazer esse círculo, que o Silvio vai disponibilizar no portal da Pastoral, eu posso também disponibilizar, não tem problema, leiam cada pedacinho da encíclica para que você tenha o devido conhecimento do que ele está falando e talvez eu possa, né, trazer para vocês alguns elementos novos, né? O que está posto na exortação, eu falo que foi com a nossa contribuição. E o que está sendo colocado hoje é um pouco da nossa vivência e experiência no nosso dia a dia. Um dos itens, tá? E é logo o primeiro trecho do capítulo 4, ele diz assim, o nosso amor cotidiano, né? É um exercício da vida do dia a dia. E ele pede para a gente... A primeira coisa que vem, e ele faz uma ligação aí direta com a carta ao amor, ele diz que o amor é paciente, né? E gosto de uma frase que está lá que diz assim, Deus é lento na ira. Tem muita paciência para gerar qualquer tipo de desconforto, né? Para ficar com raiva, para criar rancor, mágoa. Diz que Deus é lento na ira. E se a gente tem essa imagem e semelhança de Deus em cada pessoa, a gente espera que cada um de nós também seja lento na ira, né? Para primeiro, pensa, reflete,
faz um exame mental antes de se revoltar ou irar contra o outro. E a paciência, ela é uma dessas características, né? Uma dessas questões que precisam ser exercitadas no cuidar do nosso matrimônio. Precisamos buscar com equilíbrio a misericórdia e a compaixão. São muitas palavras do nosso cotidiano que nós já experimentamos isso em diversos documentos, na nossa vida diária, mas assim, elas vêm rebuscadas em cada uma dessas características, né? Então, quando eu falo da paciência e que nós precisamos estar atentos a esse conselho de Deus de que a ira deve ser lenta, é que a gente deve buscar ali um equilíbrio entre a misericórdia e a compaixão, um para com o outro. E eu peço a vocês que façam esse exercício sem olhar para fora da sua casa. Nesse momento que olhe para aquele que está do seu lado, né? E aí a paciência, ela precisa ser exercitada com grande fervor, com grande alegria, tá? Gente, uma pausazinha aqui. Entre um momento e outro, a Simone vai se revezar com a Esmeralda, então me avise qual é o momento, tá? Porque elas cansam ali de tanto fazer os sinais para poder ajudar os nossos irmãos também, que a gente também deixa logo um abraço enorme para vocês, tá? Um segundo item se chama, né, atividade do serviço. Eu acho que é o momento da troca. Seja bem-vinda, Esmeralda. Então, a segunda atividade de serviço. Eu fico imaginando, né, se o amor é servir, como é que a gente pode manifestá-lo dentro de uma convivência aonde nós frequentamos, fazemos parte, estamos alinhados todos os dias, né? Eu me lembrei, quando falava dessa atividade do serviço, quando o padre Fábio de Mello fala lá do sentido de utilidade. Como se sentir útil para o outro, ou melhor, como se fazer útil para o outro. Como fazer um serviço em prol de promover aquele que está do seu lado. E isso vem no nosso cotidiano, né? Ter prazer em fazer aquilo que você gosta. Quando eu estava pensando, refletindo e lendo esse trecho da Amores Letícia, eu me lembrei de um livro do Gary Chapman, onde ele fala das 5 linguagens do amor, né? E que nós precisamos, para manter uma boa relação, identificar quais são as linguagens do amor presentes no meu relacionamento. E a atitude de serviço é uma dessas características, uma dessas linguagens do amor. Posso me lembrar aqui de Santo Agostinho, né, que ele dizia que as obras valem mais do que as palavras, né? Então, olha, às vezes um serviço nosso, ele vale muito mais do que os nossos discursos, às vezes. Então, fiquemos atentos, né, a essa característica também, no sentido de servir. Falamos do item 1, que é a paciência, falamos do 2, que é a atividade de serviço, e tem um item lá que me chamou muita atenção, quando ele diz assim, precisamos nos curar, ou curar a inveja, né? Eu, no primeiro momento, fiquei chocado de por que inveja na relação. Em que aspectos pode-se ter inveja um do outro se nós estamos juntos por uma razão que é amar e a gente se alegra quando o outro está feliz, quando o outro faz conquistas, quando o outro ganha aquilo que é merecido por o que ele fez. É complexo, né? Existem vários tipos de relação, mas quando eu busco o outro, eu abro as portas, eu abro um caminho para a felicidade. Quando eu aceito o outro e o vejo crescer no amor, aí eu alargo os horizontes para melhor viver. E isso, deixa a minha amiguinha voltar ali com a câmera dela. Pronto, acho que o celular caiu na hora que ela bateu a mão. Fazer ao vivo é assim, né?
Então, assim, eu cresço, eu alargo os horizontes para viver melhor quando eu passo a aceitar o crescer do outro. E a gente acaba crescendo junto, né? Isso a gente tem diversas experiências na nossa vida, né, de que quando nos resolvemos estar juntos um do outro, foi para poder crescer juntos. E quando um cresce, o outro cresce. Ninguém cresce em detrimento do outro. E aí esse curando a inveja vem como um alerta. Eu senti isso na escrita da exortação apostólica, né? Ele vem como um alerta para a gente. Olha, nós estamos atentos, nós estamos felizes, porque o outro também cresce e porque ele cresce junto comigo. E quando crescemos juntos, a gente floresce, né? O amor leva a uma apreciação sincera de cada ser humano, né? Apreciar sincero de cada um, daquele que está do nosso lado, para que a gente possa, assim, viver, eu não chamo nem de equilíbrio, mas uma equidade, né? Aonde eu reconheço que tenho as minhas limitações, eu percebo que o outro tem certa desenvoltura e penhor em outras atividades, e que a gente se equilibra. Nós não somos iguais. Talvez foram essas diferenças que nos juntaram, que nos fizeram ser próximos um do outro. O item 4 diz assim, sem ser arrogante. Eu falei, nossa, essa exortação está trazendo coisas que me parecem que não são para os casais. E quando a gente vai aprofundar, a gente percebe, né, o quanto essas questões são presentes na vida de uma relação familiar. E quando a gente pensa nisso de uma forma mais ampla, e eu falo, a exortação não foi escrita só pelo povo brasileiro. Ela foi escrita com contribuições de pessoas do mundo inteiro. E a família está pedindo que a gente preste atenção nessa questão do ser arrogante. As pessoas são o resultado que vivenciaram em seus contextos, né? E muitas vezes o que é normal para uma pessoa pode não ser normal para outra. E a gente só sente isso depois que junta as pontas, né? Cada um vem de um lado. E os contextos são muito distintos. E aí, quando a gente vai viver no mesmo espaço, na mesma casa, a gente percebe, né, que alguns traços do contexto vêm junto. E aí é óbvio, tem mais oportunidades quando reconhecemos e estimulamos o outro a buscar o novo. E aí a gente cresce junto, e aí torna-se parte de um todo igual, né? Essa postura me chama a atenção em diversos aspectos, em especial ao trato com o outro, né? E aí talvez a gente pudesse exercitar aí a empatia, o colocar-se no lugar do outro, né? Porque isso que eu faço, eu gostaria que fosse feito comigo também, né? Essa postura, ela às vezes, tão sutil que as pessoas que a fazem nem percebem que estão vivenciando. E aí precisa de um alerta, de um clique do outro, para que a gente possa fazer esse alinhamento e aí se tornar parte igual e desenvolver juntos, tá? Vão guardando aí, tá? O número 1 eu falei de paciência, o 2 de atividade no serviço, o 3 de curando a inveja, o 4 sem ser arrogante, mas no final eu vou apresentar esse círculo e eu vou dar um exercício para que vocês façam em casa, tá? Eu estou falando agora só para trazer isso como subsídio para nossa, talvez um bate-papo, talvez trocar algumas informações no momento de perguntas, mas eu quero elencar pelo menos essa primeira parte, esses 13 itens que foram apresentados na Amores Letícia. O 5º item, ele me convida a pensar na amabilidade. E eu gostaria de falar da amabilidade lembrando daquela metáfora dos 2 lobinhos, que é muito conhecida, vocês devem conhecê-la também, né? Aonde um pajé leva os índiozinhos pequenos para uma floresta e à noite, né, para aprender coisas da floresta, e à noite eles ouvem os ursinhos cantando, né, uivando. E aí um pergunta, o que é isso? Ele fala, é um lobinho. E ele é do bem ou é do mal?
né? Aí o pajé diz a um deles assim: aí dentro de você também tem 2 lobinhos. E eles são do bem ou do mal? Né? E eles pensam, são do bem. Aí o pajé diz a eles assim: o lobinho ele vai ser aquilo que você alimentar. Então, se você alimenta o bem, vai ser do bem. A amabilidade, ela vem dessa mesma forma na nossa relação. O que é que você está alimentando? De que forma você está alimentando? E eu me lembro que ser cristão é um convite a viver no amor. É um convite a exercer o amor praticando dioturnamente, né? Na nossa maior essência. As pessoas... Eu queria quebrar, inclusive, algumas coisas que estão sendo colocadas aí na nossa sociedade e às vezes a gente absorve, né? Que as pessoas têm defeitos, que as pessoas são ruins. Ontem eu ouvi essa expressão que existem relacionamentos e pessoas tóxicas. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que todas as pessoas são boas, que se o núcleo delas é bom, se elas nasceram do amor, elas são boas. Talvez ali, dentro de um contexto, ela tenha algumas atitudes que não são aquelas que eu aprecio. E elas talvez não tenham o conhecimento que eu tenho, ou a vivência que eu tenho, para viver no mesmo amor que eu vivo. Mas, na essência, elas são boas. E talvez, tendo essa oportunidade de ter o contato comigo, com você, com nós, né, em relação ao nosso matrimônio, elas possam também perceber essa mudança e fazer a diferença. Talvez uma pessoa que tenha nascido no meio rural e que tenha a minha idade seja diferente porque nasceu no meio rural e aprendeu coisas do meio rural. E eu nasci na cidade, aprendi coisas que são praticadas na cidade. E quando a gente se encontra, talvez o que prevaleça em nós, sem a menor dúvida ou distanciamento, seja o amor. Mas a forma de fazer e de construir vai ser completamente diferente, porque as minhas crenças, os meus valores, o meu ambiente em que vivi é completamente diferente do outro. Mas a gente pode estar alinhado pelas características do amor. E isso, né, a amabilidade, ela me lembra de 2 palavras, né? Para mim, a amabilidade ela é pertença, se sentir parte. O cuidar da amabilidade é se sentir parte. E ela é diferente de ser conveniente, né? Eu faço parte porque eu amo, porque eu quero, porque eu acredito, e eu preciso viver isso na sua maior expressão, na sua maior delicadeza, gentileza, porque é só uma vez que a gente vive e passa. E a gente precisa estar firme nisso. O amor sustenta a nossa relação e fortalece todo o sistema familiar. Eu fico me lembrando sempre, Silvio, quando a gente fala, né, da consórcio ainda, né, e diz que o futuro da humanidade passa pela família, mas eu lembro que isso não é de qualquer família, é da minha família. Quando eu vivo isso na minha família, eu estou pronto a levar isso para o mundo. E o mundo é um reflexo daquilo que eu vivo no meu matrimônio, na minha relação de amor com a pessoa com quem eu dedico a minha vida, né? E me lembro também ali, muitas vezes a exortação ela traz muitos evangelhos citando questões para reforçar isso. E uma das que mais me chama a atenção é que nós não tenhamos medo. Não tenhamos medo de fazer os enfrentamentos necessários para que o amor prevaleça sobre qualquer situação. Tá? E daí a gente passa para o item 6, que fala sobre o despreendimento. Né? E eu falo que o despreendimento, para mim, ele é um constante dar e receber. Né? É uma das leis universais. Né? O Cristo, o próprio Cristo, nos convida a dar sem olhar a quem, sem buscar. E nós, na nossa relação, nós estamos doando, dando àquele que está mais próximo de nós. E eu não tenho que esperar que venha nada de troca. E a troca, ela acontece de forma muito natural, muito equilibrada. E aí me lembrou uma outra questão, que é
né, tem um documento chamado A Ética do Cuidado, né? É muito rico esse documento, daria mais uma outra live para a gente trabalhar, mas, em especial, ela me pede para olhar o outro com maior respeito, com maior carinho e com dignidade. E esse está do meu lado o tempo todo, e eu preciso senti-lo, eu preciso ouvi-lo, eu preciso amá-lo, para que a gente possa desenvolver um desprendimento na sua totalidade. Nós somos convidados a pensar que só damos ao outro aquilo que temos. Esse é um pensamento da psicologia que diz que a gente só dá aquilo que tem, né? E é verdade. Mas um bom exemplo de amor, e aí também de desprendimento, é a figura materna, né? A mãe tem tanto amor que não cabe em si. Ela se manifesta nas suas ações, e é não só para com o seu filho, né? Mas para com todos aqueles que fazem parte e se agregam ao seu sistema familiar. Então, a gente dá aquilo que tem, e eu vejo esse papel grandioso na maternidade, e aí tem que ter a cumplicidade do outro que está do seu lado, para que isso chegue a extrapolar e a ganhar, né, o mundo de uma forma bem equilibrada, onde o dar e receber possa fazer uma fluência gostosa no ambiente em que se vive. O item 7, esse também me chama a atenção, porque é uma das coisas que mais nós temos vivenciado no mundo atual, e por isso talvez o título, né, o nosso amor cotidiano, nos chame a atenção, que é sem violência interior. Eu fico imaginando, né, quando a gente fala hoje da violência doméstica. Ela é fruto de quê? Ela é fruto de um desentendimento, de uma falta de compreensão do outro, ou muitas vezes ela é gerada no meu próprio interior. Ela está dentro de mim, né? E a gente precisa vencer esses desafios. A reação interior de indignação provocada por algo exterior, muitas vezes. A gente, às vezes, se deixa contaminar por coisas que vêm do mundo externo e, às vezes, modifica, né, o nosso jeito de pensar, trazendo, assim, uma nova postura na nossa relação. Um conflito com as minhas crenças. E aí eu me lembro muito da fase onde as crianças têm ali entre... vou contar ali até 12 anos de idade, de 0, 6, 9, 12 anos de idade, né? Existe uma fase que eu chamo de fase da experimentação. As crianças, logo que elas nascem, elas são acolhidas no colo de pai, de mãe, de dindo, dinda, tio, tia, e é muito amoroso tudo isso. E eles aprendem o significado do amor ali, no berço. E quando eles saem para o mundo, e aí começam os primeiros convívios sociais, na igreja, na catequese, na escolinha, com um grupinho de amigos, com os vizinhos, começam a experimentar aquele amor que aprendeu dentro de casa com o amor que existe no mundo. E aí começam a se gerar conflitos. Essa experimentação, essa fase, existe um ganho muito grande, né? Porque quando nós conseguimos, né, trazer os elementos verdadeiros do amor, eles se manifestam em nós, nas nossas ações, nos nossos, e a gente leva eles para o mundo. E isso também acontece na nossa relação de hoje, em relação ao matrimônio. Quantas coisas nós trouxemos como verdade para as nossas vidas, né? E quantas coisas não são colocadas diante dos nossos ouvidos, da nossa televisão, dos smartphones, dos meios de comunicação, que exercem uma influência em mim e que gera, talvez, né, uma possibilidade de desentendimento, né, com aquele que está do meu lado. É um cuidado muito especial, né, essa questão de olhar para essa sem violência interior. Eu não posso, eu não devo, eu não preciso quebrar a minha crença em função dos outros, me violentando, e assim eu começo a violentar os outros que estão mais próximos de mim.
Não te deixes vencer pelo mal. Me lembro disso, está lá em Romanos 12:11, né? O mal não pode me vencer e eu preciso estar convicto daquilo que é certo em relação ao cuidar do outro, em relação ao amor, para que a gente não perca o nosso caminho de viver bem. Nós estamos acostumados a uma máxima que diz assim: a gente não deve dormir sem fazer as pazes, né? Se houve alguma questão que não ficou bem esclarecida, a gente não deve levá-la para o travesseiro, porque a noite vai ser um horror. Então, o diálogo aí, ele vem como uma expressão muito forte, né, de que nós precisamos parar um pouco, refletir um pouco mais, conversar um pouco mais, e assim ter a nossa noite de sono tranquila, né? A comunicação não violenta, né, é um dos temas que a gente tem trabalhado muito nas nossas rodas de conversa, em diversos momentos em que a gente tem com família, seja numa terapia de grupo, no atendimento individual. A comunicação violenta tem sido um tema recorrente, né? Porque a violência interior, ela começa com a comunicação, e eu preciso estar me policiando em relação a isso. Item 8, tá quase, tá, gente? O item 8, Silvio, se precisar fazer alguma interferência, fique à vontade, tá? Senão eu vou continuar até o item 13, a gente dá uma paradinha para explicar aí como é o círculo e a gente continua, tá bom? Mas eu estou aqui firme e forte. O item 8, Silvio, quer falar alguma coisa? Só para falar que você está no Brasil inteiro. Tem Recife, tem São Paulo, tem Curitiba, o pessoal mandando um abraço aqui para você, da sua equipe. O pessoal do Sul aqui batendo palminha, achei uma graça, eu nunca tinha visto, né? Achei massa, eles botando as palminhas assim, muito legal. Participação muito boa, tá? A doutora Gleice, Gleice Pires, fez a live semana passada com a gente, está aqui participando com a gente também, e falou que o amor é a base de tudo, né? E é a base da nossa vida e da família. Muito interessante, muito bom. Vamos continuar, né? Para não atrapalhar você muito. Não atrapalha não. Essa é bom que deu para beber água. Vou continuar, tem então. Um comentário aqui da Maria do Rosário. Ela diz assim: parabéns, Rubens. Esses sentimentos existem, às vezes bem sutis. Precisamos nos cuidar, ver o outro sempre com os olhos de Deus, ou seja, com os olhos do amor. Maravilhoso. Maria do Rosário faz parte da minha equipe base, a gente se reúne uma vez por semana nas nossas casas, né? E aí eu aproveito para dar um abraço para toda a minha equipe base, a equipe Candeias, os meus irmãos do MFC do Brasil todo, que estão aí também. Eu fiz o convite, como o Silvio pediu, e é sempre bom, né? A gente está nessa troca. E obrigado a vocês. Eu falo assim, eu sou fruto dessa convivência amorosa e harmoniosa com vocês. Então, estar aqui representando vocês, para mim, é um motivo de honra. Sim, tem a Maria Doris, que é lá de Goiânia, da Pastoral Familiar, está aqui mandando um abraço. Várias pessoas, da Bahia, Porto Seguro, várias pessoas de Pastoral Familiar, de Teresina, também participando, Lusiânia, estão participando com a gente. Várias pessoas, graças a Deus. Maravilha. Então, vamos lá, né? Vamos lá. O 8º item, e aí eu vou lembrar vocês que são só 13, já está quase acabando, tá? É o perdão. Esse é um tema muito discutido nas relações, eu falo nos nossos círculos de conversa, porque o perdão ele tem vários vieses e ele tem várias formas de olhar. E eu me lembro que reivindicar, para mim o perdão é reivindicar um senso de justiça e não alimentar um desejo de vingança. Compreendido o que eu falei? Reivindicar um senso de justiça e não alimentar um desejo de vingança. Isso é perdão. Às vezes a gente fica confundindo, que perdoei, mas não esqueci. Quer dizer, essas são questões que vão chegando pelos ouvidos e a gente vai alimentando.
Mas eu acho que o perdão ele acontece no momento em que eu reivindico a justiça. Não foi justo e a gente precisa consertar, né? E não ficar alimentando uma vingança para que a gente possa carregar isso para o resto da nossa vida. Exige de nós disponibilidade e compreensão. E aí, eu me lembro, Silvio, que nós temos aí algumas ferramentas que estão sendo esparramadas pelo Brasil e pelo mundo, que nos ajudam nesse processo de melhorar essa questão do perdão quando é necessário que se faça, quando alguém, né, tenha cometido algo que tenha gerado um desagravo ao outro, né? E eu me lembro da rede Espere, por exemplo, né? A Espere, que é a Escola do Perdão, Reconciliação e Justiça Restaurativa, foi fundada em Bogotá, pacificou Bogotá, está esparramada aí hoje também pela América Latina. Aqui no Brasil existe a rede Espere Brasil. No Movimento Familiar Cristão, nós já criamos a Escola Espere. E, assim, um dos nossos primeiros exercícios é trabalhar o perdão, a reconciliação e a restauração. Quando a gente olha para fora, a gente fala da justiça restaurativa, que ela vem junto com a comunicação não violenta e com outras ferramentas tantas que pode nos ajudar nesse processo do entendimento do perdão. Eu falo que para você entender e perdoar, você precisa viver o contexto do outro. A comunicação não violenta, ela deve ser substituída por atos de amor. Ficar culpando os outros, de certa forma, nos alivia, né? E amar e perdoar nos edifica. E quando isso acontece, nós crescemos juntos. Nós somos seres em perfeição. Existe um documento que diz assim, sede santo como eu sou santo, né? Está lá, para que a gente possa ver, tem uma encíclica falando sobre isso, mas essa busca da santidade, ela é cotidiana, ela é diária. Eu tenho que me exercitar, o outro tem que se exercitar, e juntos nós precisamos exercitar. O perdão, ele promove a pessoa, ele incentiva a pessoa à busca da santidade. E não penso na santidade como os nossos santos que estão aí, né? Mas nesse santo que se constrói todo dia. Eu tenho certeza que Santa Dulce dos Pobres, quando ela começou a fazer o seu primeiro galinheiro, ela nunca pensou de ser santa. Mas o exemplo, a dedicação, o empenho no servir desmedido e a capacidade extraordinária de perdoar e amar, elevou, né, a primeira santa brasileira, e é um orgulho de todos nós também. O 9º item diz assim, alegre-se com o outro. Eu achei tão óbvio esse título, né? Porque a gente se alegra com o outro o tempo todo, mas às vezes a convivência ela vai gerando tantos atritos quando não cuidada como deveria, que acaba que perde o brilho da alegria. E às vezes a gente se entristece com coisas bobas em relação ao outro. É uma busca constante das características boas que existem no outro. Eu não sei se já acontece, né? Se vocês percebem isso, muitas vezes a gente fica muito apontando, né, o outro, né, os defeitos. E esquece que o que nos uniu foram sempre as qualidades. E são as coisas boas que o outro tem que me mantém do lado dele, que me faz ser feliz, me faz crescer e me estimula a viver cada vez melhor. Alegrar-se com o outro, né, é saber que nós somos diferentes e que as minhas características se unem às suas características para que a gente possa crescer. Então, perceber no outro a minha necessidade, a minha carência, é um convite o tempo todo para que a gente possa se alegrar com o outro, né? As relações, elas são construídas e meio que em espelho, né? Eu me reconheço e muitas vezes aquilo que eu vejo no outro é o que me falta e eu tenho que me alegrar com o outro porque ele tem isso e eu não tenho, ou não é uma das minhas características. Vamos lá, Simone. Né? Eu me lembro de, por exemplo, uma coisa simples, né, das nossas diferenças. Aqui em casa, quando eu vou fazer o bolo, né, um bolo, um pão, eu sou muito criativo, então eu não gosto de seguir receita. E às vezes não sai lá essas coisas todas, não. Mas eu faço pães muito gostosos.
E a Rosana, quando ela vai fazer, ela segue a receita. Sempre sai o bolo gostoso. E o pão maravilhoso. Então, assim, essas diferenças nossas fazem com que a gente admire e se alegre com o outro, né? E não fique nesse processo de tristeza. Ah, não deu certo, não vá por ali, por aqui. A gente pode construir essa ambiência, né, e fazer com que ela seja o mais gostosa. O 10º diz, tudo desculpa. Olha que bacana, né? Tá lá na Carta do Amor, no Coríntios 13, né? Ela fala disso, que o amor tudo desculpa. Mas eu trago uma nova leitura. Eu peço a vocês que não esqueçam de ler a exortação apostólica, de revisitá-la, tá? O que eu estou trazendo para vocês talvez um pouco da minha vivência, desse aprendizado, estando trabalhando com o tecido social família, e é aquilo que vem daqui, né, de dentro do meu coração. Então, quando a gente fala que tudo desculpa, eu penso assim, que nós precisamos guardar o silêncio. Muitas vezes, aquilo que não me soa bem, que não me perdoar, já falamos disso, mas assim, o tudo desculpa, ele vem dessa ausência de julgamentos. É um outro exercício que a gente precisa fazer em relação a essa convivência, a esse nosso amor cotidiano, né? É de ter essa capacidade de se afastar do julgamento e de acolher o outro como o outro nos chega. É um convite a agir com delicadeza. Guardar silêncio é agir com delicadeza. É fazer sempre uma leitura positiva do outro. É buscar uma compreensão de talvez assim, o porquê que ele está fazendo isso e por que isso é bom, né? E quando isso não acontece, qual o entendimento que nós podemos criar? Lembrar que nós somos, e aí, toda vez que eu falo de sombras e luz, eu me lembro do nosso amigo, amado e estimado Padre Arnaldo, que quando a gente fazia meditação cristã, ele ensinava um mantra para a gente que dizia assim, indo e vindo, sombras e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Olha que coisa linda, né? Indo e vindo, sombras e luz. Tudo é graça, Deus nos conduz. Se a gente tem essa percepção de que nós somos sombras e que nós temos luzes, e se a gente permite essa ação misericordiosa, amorosa, de compaixão de Deus sobre nós, a gente começa a perceber que tudo desculpa tem esse olhar silencioso, de guardar silêncio, de meditar sobre isso sem ausência de julgamento, e é um convite, né, a viver na delicadeza. O 11º, ele nos convida a pensar na confiança, né, que é confiar. E esse confiar, para mim, ele vem sempre... ele traz sempre uma palavra que não é muito usada no nosso dia a dia, que é assim, você é crível? Você é de confiança? Você tem inspirado isso para a pessoa que está do seu lado? A confiança é sinônimo de liberdade, não de aprisionamento, de julgamento, de perseguição, de desconfiança. A confiança é de entrega. E aonde eu e o outro nos relacionamos com outros mundos, mas nós não perdemos a nossa identidade, nós não perdemos o nosso ninho, nós não perdemos os nossos valores. E aí, tem um amigo lá em Curitiba, chamado Antônio Carlos, que uma vez desenvolveu uma ação chamada reverdecer. Essa expressão reverdecer, ele é muito próprio da confiança, né? E a gente imagina aquela árvore seca, que quando chove floresce, ela brota, dá frutos, as folhas caem, voltam para o solo, alimentam a planta novamente e ela continua todo o seu ciclo. A confiança, ela é assim, um grande ciclo de troca, de energia, de amor e de todas essas características maravilhosas que compõem uma relação. E elas precisam ser retroalimentadas, assim como a árvore que derruba as flores, o fruto, e ele realimenta as suas raízes, assim também deve ser
na nossa relação. Uma outra, e um outro item, já estamos já no finalzinho, o 12, depois vem o 13, né? É a espera. E eu fico sempre olhando a espera, e eu quero contar uma brincadeira para vocês. Outro dia, nós estávamos falando da Espere, né? Escola do Perdão, Reconciliação e Justiça Restaurativa. E aí eu mandei um e-mail para uma amiga explicando o que era a Espere. E o título do e-mail era Espere, né? E aí eu mandei para ela o e-mail com tudo explicando o que era Espere. Mas quando ela leu lá o título Espere, ela não abriu o e-mail, ficou esperando, né? Então, não é essa espera que a gente espera que aconteça, né, nesse momento da nossa vida, mas uma espera de esperançar, de esperança, de que uma mudança é possível a partir das nossas experiências e que essas experiências vividas possam trazer algo novo. A única certeza que nós temos, qual é? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Qual é a única certeza que nós temos? Eu sou capaz até de adivinhar o que muitos já pensaram, que a única certeza que nós temos é a morte. Mentira. A única certeza que nós temos é a mudança. Que tudo amanhã será diferente. Que daqui a pouco, quando terminar essa live, alguma coisa me impactou e o meu agir vai ser diferente. Essa é a única certeza. O morrer é consequência, é uma parte da nossa vida. E faz isso de uma forma muito suave, muito tranquila, né? O esperar é um combustível para mim ao amadurecimento contínuo, né? Quanto mais eu tenho uma esperança, eu espero no outro, eu espero em mim mesmo, eu espero na nossa relação, ele me alimenta para crescimento, para que esse crescimento seja contínuo. E por último, não tão importante, não tão menos importante que os outros, só pela questão da ordem que foi colocada na exortação apostólica, nós temos o tudo suporta, né? Eu falo assim, esses títulos, logo de ler os títulos, eles me incomodaram bastante. E eu acho bacana quando as coisas nos incomodam, né? Porque tudo suporta gera uma resistência natural, né? Uma dinâmica constante no processo de evolução humana. Isso como eu posso suportar tudo? Eu acho que quando eu amadureço, quando eu cresço, quando as experiências me nutrem, elas me geram força para fazer os enfrentamentos que eu preciso. E aí talvez a gente possa pensar em um evento que tenha acontecido na minha vida, na sua vida, há um ano atrás, né? Talvez a gente faça essa viagem bem rapidinho. Uma coisa que tenha acontecido há um ano atrás na sua vida, que lhe marcou e que talvez você tenha levado isso com muita dor, com muito sofrimento. Qual a importância disso hoje? Né? Talvez nenhuma, mas naquele momento ela foi muito importante. Então, o Tudo Suporta me ajuda a pensar se realmente o que está acontecendo tem esse peso para que eu possa gerar uma mudança de comportamento na minha vida no momento atual. Então, eu convido vocês a pensar numa outra imagem, né? Imagem e semelhança do próprio Deus, né? O Cristo suportou tudo por nós para que nós estivéssemos aqui. E isso também nos ajuda a entender e a quebrar essa cadeia do ódio que foi instalada, que é vivente, né? Que é uma coisa percebida na nossa sociedade. Quando a gente começa a quebrar essa cadeia, né, tudo a gente pensa que pode suportar e passar a viver um momento melhor, cheio de paz, de amor e de felicidade. Silvio, eu terminei os itens. E aí agora, eu não sei se tem algumas questões que você quer trazer para a gente, ou se eu já posso explicar o círculo. Vamos explicar o círculo, porque vou fazer o seguinte, eu vou abrir o círculo todo maior para as pessoas olharem um pouquinho, durante 2 segundinhos, depois a gente volta, aí você explica o círculo, porque já passou mais de 1 hora da live, então assim, para a gente se alongar muito. Já tá tem bem. 1 hora. Tá bom? Maravilhoso. E só registrando aqui,
a Maria Aparecida Benedetti, de Criciúma, o Erivaldo Souza, Maria José, e aqui em Brasília, aqui de Brasília tem várias pessoas também participando, né? Pessoas da Pastoral Familiar, pessoas que não são da Pastoral Familiar também, e nós queremos deixar o nosso abraço a todos. Ok, muito obrigado aí também por estar junto com a gente nesse momento, né, de pandemia e a gente cuidando um do outro. Sim. Eu vou abrir o círculo então para as pessoas verem, aí dá uma olhadinha e depois eu explico. Vamos lá. Primeiro me provocaram para que eu pudesse trazer o tema para vocês, e eu gostaria de deixar alguma coisa que vocês pudessem usar na sua vida, na sua casa, para que você pudesse também avaliar como é que está esse cuidar matrimonial, tá? Eu quero lembrar a vocês que esses 3 itens que estão fora do círculo, né, eles fizeram parte de uma celebração que o Santo Papa Francisco realizou no dia 2 de junho, onde ele reuniu casais, né, de diversas idades, e durante a sua homilia eles nos chamam a pensar nisso como sendo características necessárias ao bem viver e o cuidar matrimonial. E ele fala de fidelidade, de perseverança e de fecundidade, né? Essas 3 características, né, eu trouxe aí e incluí todas essas referências que estão no Amores Letícia, tá? Então vocês vão ver aí, talvez esteja abreviada, né, as palavras, mas eu trouxe para dentro da fidelidade, tá? A confiança, a espera, o suporta, né, tá suporte ali, mas é de suportar, né, tudo suporta, e a não violência interior. Então, eu tive que fazer ali uma síntese das palavras, que não dava para colocar a frase inteira, mas quando vocês leem o capítulo 4, o nosso amor cotidiano, vocês vão perceber, né, que eu estou falando disso. Quando se fala em perseverança, eu trouxe as variáveis paciência, a não inveja, o despreendimento e o perdão. E, para fechar, né, o ciclo, nós temos ali a fecundidade, que eu trouxe a amabilidade, o alegrar-se, a não arrogância, o serviço e o tudo desculpa. Então, essas todas fazem parte do círculo do cuidar. Qual é o exercício que você vai fazer? E aí, eu peço que esse exercício seja individual, tá? Então, na sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira, né, cada um vai ter ali 2 papeizinhos desse aí, pode imprimir, cada um faz um, e você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo, tá? Enquanto fidelidade, né? Não violência, que nota eu dou para mim? Não é para avaliar o outro, é para me avaliar. E aí você vai dar uma nota. Eu fiz um teste com o Silvio e a Aline, e aí eu vou expor os 2 aqui agora, né? E aí a Aline falou, eu vou dar a nota 8, o Silvio também vou dar a nota 8. Aí eu falei, muito bonito, né? A nota 8 é uma nota boa, dá para passar de ano. E realmente é uma nota muito boa. Mas existe o 9 e o 10, que seria aí o excelente, né? E aí eu dei a eles 2 perguntas. E as perguntas dizem assim, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, né, para merecer a nota 8? E aí chega lá no papel, escreve. E aí você vai ter uma relação muito próxima da sua realidade. Realmente eu mereço nota 8. Ou então você vai despertar, não, 8 foi muito baixo, eu mereço 10, né? Ou também... Oi? Na realidade, a Aline deu 9, eu que dei 8, aí ela mudou a nota dela. Tá vendo? É só para brincar, só para servir de exemplo, tá? Mas imagina aí que eu tenho uma outra pergunta para fazer, né? Não, eu confirmei que a minha nota não é 8, a minha nota é 5. Ou a minha nota é 6, a minha nota é 7, né? Aí você faz uma outra pergunta. O que eu preciso fazer para chegar a 10?
E lá, anota no papelzinho o que eu preciso fazer. Simples de avaliar e fácil de vivenciar. Porque eu me dei essa nota, eu vou lá e escrevo. Por isso, por isso, por isso, por isso. Beleza, é isso mesmo. Por que está faltando para eu chegar a 10? E aí eu vou lá escrever o que precisa fazer. Isso pode virar até um plano de ação para que a gente possa desenvolver em família, né? Observando algumas características que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia. E assim, gente, se nós trabalharmos todo esse círculo, né, eu acredito que nós vamos atingir aquilo que está sendo proposto no capítulo 4, que nós só lemos a primeira parte dele, né? Ainda ficaram mais itens lá do item 4 para trabalhar, mas você já viu que o tempo é curto. Mas nós fecharíamos isso com muita alegria, com muita seriedade, e eu vejo com um ganho muito grande, né? Aonde você proporciona, a partir de você, e aí depois, cada um fazendo individualmente, a gente pode aí mostrar um para o outro, conversar e criar um momento para que a gente possa enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas. Eu sonho no momento em que a gente consiga atingir aí o 10 em todas essas variáveis que compõem aí esses itens que foram propostos pelo Papa também na sua última conversa, na sua homilia com os casais na Santa Sé. E isso é o desafio de vocês, tá? O Silvio vai dizer para vocês agora, né, onde essa ferramenta vai estar disponível, tá? Aqueles que eu tenho contato, pode me pedir pelo WhatsApp, pelo e-mail que eu mando também. Mas o exercício é esse. Primeiro, imprimir, fazer 2 cópias e cada um fazer individualmente, né? Pode ser que exista discordância entre um e outro. Maravilhoso. Isso é bom, porque faz com que a gente use o que está no outro capítulo a seguinte, que é o diálogo, como ferramenta para que a gente possa encontrar caminhos e soluções que sejam as melhores para que esse amor cotidiano seja cada vez melhor, sustentável, e assim a gente possa verdadeiramente ser um sinal de luz diante do mundo. Pronto, Silvio, eu acho que é isso, né? Não vou continuar o capítulo 4, porque senão a gente vai ficar até meia-noite. Tá? Mas, assim, existem muitas questões que precisam ser trabalhadas ali. Eu aconselho, tá? Inclusive, o Papa pede que a gente leia, não precisa ler a exortação de cabo a rabo, né, do primeiro capítulo ao último, mas que a gente leia de acordo com a nossa necessidade. Mas na frente vem aí um item chamado Crescer na Caridade Conjugal, e depois tem um outro ainda no mesmo capítulo 4, que é esse convite, né, às questões mais umbilicais na vida e no relacionamento entre as pessoas no matrimônio. E, por último, vem ali a transformação do amor. É um capítulo muito gostoso, gostei do desafio, o Silvio mais a Aline me fez parar para ler, estudar, rabiscar, olha o tanto de coisa que eu rabisquei, escrevi, né? Mas esse desafio ele é maravilhoso, porque ele tira a gente da zona de conforto e nos ajuda, né, a compartilhar com os irmãos isso de uma forma muito mais próxima daquilo que nós vivemos. É com vocês agora, Silvio e Aline. Isso, o pessoal está aqui perguntando se vai mandar por e-mail, como é que vai, né? Aí quem a gente tem um contato do Zap, que a gente mandou e participou aqui, a gente envia para eles, né? Pelo Zap mesmo, igual você fez para mim, eu mando para eles utilizarem. Uhum. E quem a gente não tem contato, a gente vê aqui, quem pedir aqui, já tem gente pedindo, aí a gente manda pelo inbox do Facebook. Podemos fazer assim, as pessoas que quiserem receber o círculo do cuidar matrimonial, pode colocar em inbox para a gente mandar mensagem no inbox do Facebook só com o e-mail, e aí nós repassamos para todos. Né? Maravilhoso. E nós temos aqui, Rubens, algumas pessoas que contribuíram com algumas palavras, né? Tem a Maria Cleonildes, que disse, gostei muito, obrigada por este momento. Tem aqui uma pessoa que colocou, gostei muito, chefinho. A Clemildes é de Itamaraju, aqui na Bahia, no extremo sul. Isso. E a Lourdes
disse, esse é o nosso coordenador nacional. Lourdes do Gilson, de Curitiba. Tem de Astorga também, Paraná. Sim. Enfim, tem o Brasil inteiro aí conosco, né? E assim, tem uma pessoa aqui que diz que foi muito gratificante, que vai ajudar muito na vida matrimonial dela, né? Foi aí um membro da nossa comissão, aí o Deni, que colocou ela de Samambaia, daqui de Brasília, e gostou muito. Galeno, né? Também botou aqui, que foi muito bom. Parabéns pela informações que foram passadas, né? O Gilson, essa live será gravada na página da Pastoral. Sim, Gilson, ela fica gravada na página da Pastoral. A outra live também está aí. Todas as lives que foram feitas ou que nós compartilhamos, elas ficam gravadas, disponibilizadas na página da Pastoral. E vocês podem replicar para todos, tá bom? O Rubens não vai ficar chateado de que vocês multipliquem o círculo do cuidar matrimonial. Com certeza. Então, vamos lá. A Simone Araújo está aqui batendo palma. Ela é da equipe de estudos, né? Não. Não? E tem uma pessoa que diz que vai usar nos encontros do SCC, Rubens. Maravilhoso. Isso. E eu gostaria de colocar uma frase, Rubens, que está no Amores Letícia, que diz assim, é o item 121. O matrimônio é um sinal precioso, porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor. Né? Então, assim, nós só temos que agradecer a este momento, as suas colocações. Esperamos que todas as pessoas que nos acompanharam, assim como nós dois também, que nós ficamos aqui ouvindo, né, possam crescer mais, né, no seu matrimônio, no momento onde nós vemos tantas pessoas com brincadeiras e dizendo que não conheciam o seu marido, ou não conheciam a sua esposa, né? E agora tem a oportunidade de estarem mais tempo juntos, mais tempo brincando, mais tempo conversando, né? Tem pessoas que estão aproveitando o tempo para renovar, para atualizar com leituras, né? E tem pessoas também que, infelizmente, como você disse, que nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão intolerantes, né? Tem pessoas que também, às vezes, trocam agressões virtuais, mas estão trocando. Mas vamos pedir a Deus para que tudo isso passe, que dessa pandemia nós possamos sair bem melhores, não é mesmo? Com fé em Deus. Quando você falava, Aline, me lembrou de uma situação. Numa cidade aqui da América Latina, nós trabalhamos com preparação de noivos também, né, para o casamento, e tem um grupo que eles usam, né, já na preparação dos noivos, eles dão a cada noivo um crucifixo para que eles levem para sua casa. E no momento que vocês casarem, coloque ele num lugar de destaque, e toda vez que houver qualquer tipo de conflito, antes de falar um com o outro, conversa primeiro com Cristo, depois vocês dois resolvem o que tem que fazer, né? Traz muito desse texto que você leu aí no 121, onde a gente sabe, né, que a nossa relação matrimonial, ela não é só de duas pessoas, a gente acolhe o próprio Deus na nossa casa e a gente passa a viver essa união. Sim, só para deixar registrado aqui, o MFC América Latina disse que está nos acompanhando e retransmitindo. Olha que lindo! Marcos e Alicia são os nossos presidentes latino-americanos. Gratidão aí também por esse momento estar junto conosco. Nós é que agradecemos a confiança, né? E registrar todas as nossas cidades satélites aqui. Ceilândia, Samambaia, Guará.
tem Santo Antônio de Descoberto também, e Lusiânia, nós falamos da outra vez, Goiânia, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga também tem o nosso casal secretário da comissão, um abraço, Edson, Socorro, e mais uma vez queremos agradecer a participação de todos, né, a Esmeralda e a Simone, com a Pastoral dos Surdos, do Surdo, né, não tem o S, fizeram um belo trabalho. Quando eu passei o convite, jovem, São Sebastião, tem um grupo jovem aqui de Novo Gama. Quando eu passei o convite, a Esmeralda pediu para participar desse momento conosco, porque, como ela disse no começo, ela sempre está atrás de passar informações aos casais, né, que são surdos também. Então, nós agradecemos a todos, agradecemos mais uma vez, Rubens, gratidão pelo seu sim, que Deus continue abençoando a sua família, sua esposa, os seus filhos, o seu movimento, o seu dom de falar, que toca o nosso coração, né? A nossa família também sentiu muito feliz com a presença de vocês aqui. Como o Silvio colocou, foi um encontro proporcionado por Deus. E ontem Dom Ricardo colocou na live que nós não acreditamos em coincidências, né? Nós acreditamos em providência. O cristão deve sempre acreditar na providência. Então, Deus foi providente nas nossas vidas, nos colocou, né, esse casal tão maravilhoso na nossa vida, dentro da nossa casa, e, assim, nós temos um imenso carinho por vocês, tá bom? Bom, eu também gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela confiança, né? A todos que estiveram conosco aqui. Eu não tive condições de acompanhar pelo chat, fiquei curioso, mas eu falei, não dá certo, a gente se distrai, né? Prometo que vou olhar depois, mas aí os nossos irmãos do Movimento Familiar Cristão do Brasil e da América Latina, também, né, toda a pastoral familiar, e hoje também nas nossas orações eu peço a toda a pastoral familiar que reze pela família de um agente da pastoral familiar da nossa cidade, o João Aragão. Ele faleceu ontem, muito novo, inclusive, mas já vinha adoentado por um câncer. E também lembrar desses irmãos nossos todos, né, que estão sendo aí, né, carregados por essa pandemia. É também um momento de olhar a família, né, com esse olhar de seriedade, de serenidade, mas de muito amor. E nas nossas orações rezemos por todas essas famílias e essas aí da pastoral familiar, com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Nós estamos aqui, falo que a pastoral familiar é um filho amado do Movimento Familiar Cristão, é um irmão de caminhada, é um parceiro de muitas aventuras, e que nós estaremos sempre juntos nessa construção e fortalecimento do tecido social família. Se a família vai bem, o mundo vai bem. E se cada um de nós faz um pouco daquilo que tem, eu tenho certeza que nós teremos um mundo muito melhor. Então, obrigado às meninas aí, a Simone, a Esmeralda, uma alegria enorme poder também estar chegando aos nossos irmãos que têm essa necessidade, né? Às vezes a gente não aprende a fazer os sinais para se comunicar da forma devida, mas que bom que a gente tem vocês, né? Que fazem essa ponte de amor. Eu me lembro muito do Papa Francisco, né? Quando ele diz que nós precisamos construir pontes, e vocês são pontes maravilhosas. Gratidão a vocês. Estou muito feliz de poder ter chegado a eles também, e nos colocamos aí, meus irmãos, à disposição. A gente precisa servir para construir um mundo melhor. E se essa é a nossa missão, continuemos firmes nela, com o propósito de fazer desse um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos finalizar, então, com uma oração. A oração do Pai Nosso, para que Deus sempre interceda por nós. Quer falar alguma coisa, Esmeralda? Pela oportunidade. E agora, creio eu, que parceria firmada, né? Parceria firmada. Então, graças a Deus. Muito feliz mesmo, muito feliz aqui com a participação, as mensagens de alguns casais falando que estão gostando muito, printando tela, mandando aqui no Zap. Nossa, muito bom, viu? Por ser o primeiro e, assim,
com pouquíssimo tempo para a gente divulgar, passar para eles a informação, estou super satisfeita, viu? Pelo pouco que tem participando. Graças a Deus, com certeza, nos próximos teremos mais participação. Isso, aos pouquinhos, vai chegando, né, a todos eles. Que bom. Né? Muito obrigada mesmo. Que Deus continue nos Vamos abençoando fechar, cada vez mais. Né? Foi um prazer, senhor Rubens, tá? Amém. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua missão, com a sua esposa. Aline, Silvio, brigadão, viu? Beijo grande. Que Deus continue abençoando vocês também. E a missão. A irmã Simone, obrigada também. Pode fazer a oração do Pai Nosso? Esmeralda, faz a oração junto com ele. Fazer a oração. Sim. Pai Nosso, que estás no Não, céu. sinais. É Pai Nosso? Sinais. Qual a oração? Sinais. Para mim fazer? Bom, então vamos lá. Não, falar. Pode fazer o sinal e falar também. Pai Nosso, que está Aí nos fica céus, ruim para falar e fazer sinais. Vosso nome, venha a nós, vosso reino. Tá bom. Então, Simone fala e eu faço sinais. Vamos juntos. Então, vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, as nossas assim como ofensas, nós assim como perdoamos nós a quem nos perdoamos tem a quem nos tem e ofendido. não nos deixeis Não nos cair em deixeis tentação, cair em tentação, mas mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Estivemos Senhor é reunidos em nome contigo. do Pai. Santo. Amém. Muito obrigada, Sim. fiquem com Deus Abraço. e até a próxima. Até. Obrigada. Pronto. Deus abençoe.